Fala pessoal, Luiz aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar como é que eu criei esse medidor aqui no React Native. Vou mostrar, dar um play aqui da gravação da tela do aplicativo, né? Como que eu criei esse medidor e essas chavinhas aqui também, olha, no React Native. Tá vendo as chavinhas movimentando aqui? Então nós vamos aprender nesse vídeo aqui como construir essa interface e também usar algumas técnicas do React Native Animated, né? Por que que a gente não pode usar estado, né, para controlar essa interface, né? Porque a gente não deve usar, na verdade, estado para controlar essas interfaces. E vocês vão aprender a usar aí o Shared Value, Use Derivative Value e entre outras coisas. Então fica aí que esse vídeo está muito massa. Fala pessoal, beleza? Vou começar falando aqui sobre essa chavinha aqui, olha. Essa chavinha, esse switchzinho aqui. Porque eu comecei fazendo esse reloginho aqui usando a mesma técnica, né? Mas depois, né, quando eu fui testar em outros dispositivos, eu acabei tendo que mudar, né? E é até legal que a gente vai fazer uma abordagem muito legal sobre como construir isso aqui, por que que eu não estou usando o estado do React Native, né? Por que que eu não estou usando o setState para fazer isso aqui. E aqui eu estou usando, né? A técnica que eu estou usando aqui, por que que não serve para cá. Então vamos aprender tudo isso nesse vídeo, mas vamos começar aqui pelo switchzinho, que ele é mais simples, né? Esse switch aqui, pessoal, ele é esse componente aqui, ele só tem como parâmetro, né, o valor se é um booleano, true ou false. Se ele for true, ele vai estar para baixo assim com a luzinha acesa, e se ele for false, ele vai estar para cima com a luzinha apagada, beleza? E aqui, olha, eles estão dentro de uma role aqui, né, digamos assim, é bem simples isso aqui também. E aí, quando um está ativo, né? Quando eu aperto aqui para ativar, né? O botãozinho, ele vai mudar o selecionado, né? E automaticamente todos os outros vão ficar desselecionados, né? Mas vamos para o componente switch em si, porque é aqui que entra essa parte que eu estou falando, que é uma técnica diferente que eu comecei a usar aqui no React, mas que não serviu aqui para o reloginho, tá? Então, pessoal, esse aqui é o componente switch. Vocês vão ver que ele é um componente bem simples. Ele é apenas uma imagem. Olha para você ver o que é o retorno desse componente. É apenas uma única imagem, tá bom? É uma única imagem. E aqui, olha, eu tenho um container com o tamanho da imagem 40 por 40. Essa parte amarelinha aqui, não, tá, pessoal? Essa parte amarelinha aqui, olha, que está por volta aqui dessa imagem. Vou até comentar aqui para vocês visualizarem, ó. Se eu desabilitar aqui o estilo aqui, ó, vai ficar a chavinha sem aquela partezinha amarela por volta, tá bom? Então, o componente da chavinha é apenas esse componentezinho aqui, sem essa parte amarela por volta, beleza? Então vamos lá. Então é uma imagem. Por volta eu criei uma view 40 por 40 com overflow hiding, né? Que é basicamente eu fiz uma janelinha onde a imagem que está por dentro dela aqui, né? Ela pode correr, mas o overflow dela, né, é hiding, então não vai mostrar aquela barrinha lateral, digamos assim. E a minha imagem, olha pra você ver, eu vou pegar essa imagem aqui, que é o SW, que eu chamei de SW, que é o switch. Se eu for vir aqui nessa imagem, vocês vão ver que ela é o seguinte, ó. Pegando no assets, vamos procurar aqui o switch. Ela é essa imagem aqui, ó. Então ela tem 6 estados, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu só uso 2 estados, mas essa técnica aqui eu usava porque tem um estado de transição numa outra linguagem de programação que eu usava, tá? Mas basicamente você precisa de saber que ela poderia ser só 2 imagens aqui, ó, tá? Mas são 6 imagens e ela é uma imagem de x por 6x, né? Se ela tem 6 posições, ela vai ter 6 vezes a largura em relação à altura. Então, se eu vier aqui no meu index do switch, vamos voltar nele aqui, vocês vão ver que tá dessa forma, olha. A minha imagem, ela é 40 de largura, que é a mesma largura do meu container, por 240 de comprimento, ou seja, é uma imagem que tem 6 vezes o comprimento em relação à largura, é uma imagem compridinha assim.
E aí, olha aqui que eu faço, olha. O meu val é false, ou seja, se ele for false, o meu top é 0. Como o meu top é 0, se eu voltar lá na minha imagem, olha. Vamos voltar lá na imagem. Como o meu top é 0, a imagem está pegando 40 por 40 aqui no topo. Certo? Agora, se o meu top... Aqui eu mudei, não mudei, vamos voltar aqui no switch. Se o meu top for... se o meu val agora for true, ou seja, se ela estiver ligada, o meu top vai ser menos 40. Ou seja, ela vai vir aqui e vai posicionar menos 40, ou seja, ela vai subir essa parte aqui e agora a janelinha da janela de fora, dessa view de fora está mostrando essa parte aqui da imagem, né? Por isso que eu estou colocando aqui aquele overflow hidden, né? Aqui, ó. Porque aí agora a view está por fora 40 por 40, mas está exibindo a imagem naquela janela de 40 por 40, mais com 40 de top, né? Menos 40 de top. Então, basicamente é isso que eu faço para fazer essa imagem parecer assim que está funcionando, né? E você não vê esse scroll, né? Tipo assim, é como se tivesse um scroll nessa imagem compridinha, mas que você não vê porque eu tô dando saltos de 40 em 40, que é a própria largura da imagem. Então, né, ela fica bem fluida, né? Pula de uma para outra de uma forma bem simples. E pessoal, esse valor aqui, ele é um estado, né? Se for vir aqui, olha, o val é o selected. E esse selected aqui é um estado na minha tela anterior, que é na verdade essa seção toda aqui de tá escrito Polarity Session. Então essa seção toda aqui eu tenho um estado, dependendo do estado que tiver esse aqui, né, o 1, 2, 3 ou 4, se eu alterar aqui, por exemplo, para 4, ó, ele vai alterar a quinta chavinha, né? Vamos voltar aqui para 0, ele vai voltar aqui para a primeira chavinha. Então, basicamente, pessoal, essa é a técnica que eu uso. Eu pego uma imagem muito comprida, né? Aqui poderia ser uma imagem de 80, né? Eu coloquei de 240 porque eu já tinha essa imagem pronta. E eu vou posicionando ela de acordo com o valor. E aqui é a mesma técnica, pessoal, que eu estava usando para fazer esse reloginho aqui, olha. Se vocês forem ver aqui, ó, vamos achar essa imagem aqui, essa imagem aqui, olha. Vamos ver se eu consigo aumentar ela aqui, ó. Então, basicamente, pessoal, é uma imagem que ela essa aqui no caso, nesse reloginho aqui, ele vai de 0 até 127. Então é uma imagem que tem 128 desenhos, tá vendo? Olha, cada vez que eu vou posicionando diferente, ela vai o ponteiro vai mudando e o fundo permanece, tá? Essa era a minha ideia inicial, tá? Olha aqui, vocês vão ver que é dessa forma aqui. E funciona, né? Inicialmente eu fiz dessa forma, mas gerou alguns problemas. O primeiro problema é o seguinte: esse reloginho aqui, ele é controlado por um pedal externo que é conectado ao celular, tá? É esse pedal aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar pra ver na câmera pequena aqui. Mas é esse pedal aqui, ó. Beleza? Então eu recebo o sinal do pedal, tá? Esse sinal chega no celular por meio de um adaptador que eu criei, esse adaptadorzinho aqui. Eu vendo esse adaptador aqui para tecladistas e tal. Então aqui, ó, uma gambiarrinha aqui, né? O cara conecta no celular. E aí eu consigo ler este sinal do pedal. E o sinal do pedal, ele é refletido aqui nesse ponteirinho aqui. E aqui também, aqui nesse número aqui. Qual foi o primeiro problema que eu percebi, pessoal? Eu testei primeiro no meu telefone, né, que é esse iPhone 12, e estava tranquilo. Tava dando uma pequena latência, né? Então, se eu movimentasse ele muito rápido, quando eu parasse a movimentação, ele ainda dava mais uma voltinha, digamos assim. Então, foi o primeiro problema que eu percebi, e isso em relação ao set state. O que eu fazia, pessoal? Da mesma forma que eu estou usando o state aqui para essa chavinha aqui, olha, desliga e desliga, eu usava esse set state. Então, se eu fizesse assim, baixasse o pedal de uma vez, ele ia de 0 a 127, e a cada vez que ele ia 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a cada novo sinal que chegava do pedal, eu setava esse estado. Então, era muito set state ao mesmo tempo.
isso causa uma certa lentidão. E eu percebi isso. Mas percebi isso muito mais quando eu testei num dispositivo mais fraco, né? Que é esse aqui, ó. Um Motorola. Esse aqui acho que é o Moto X4. Um celular bem mais antigo. E eu sempre mantenho aqui, pessoal, pelo menos um celular mais antigo Android. Um tablet antigo também que eu tenho aqui, que me ajuda a testar, quando eu estou desenvolvendo alguma aplicação, como que está o desempenho. Porque se você está testando num emulador ou em algum telefone muito bom, né? Igual, por exemplo, aqui eu estou testando no emulador iPhone 14, o Mac que eu estou usando aqui é o M1 Pro, então são dispositivos que aguentam a pressão, digamos assim, mas quando você testa num dispositivo mais fraquinho é que você vê se sua aplicação está leve, está suave para rodar em qualquer dispositivo. E quando eu testei no Android, duas coisas eu percebi. Essa imagem, ela ficou muito borrada mesmo, aquela bem embaçada, muito embaçada mesmo. E o ponteiro aqui estava muito lento, esse número aqui também estava muito lento. Então, tipo assim, eu baixava o pedal, subia o pedal, ele ficava um tempão ainda depois refazendo aqueles cálculos e resetando o state. Então a primeira coisa que eu percebi é que eu não poderia usar o state para controlar os números aqui. E a segunda coisa que eu percebi é que o Android, pessoal, ele tem uma dificuldade com imagens compridas, tá? Imagens muito compridas, igual no caso essa aqui, por exemplo, ela deixa eu fazer uma conta rápida aqui. Vou puxar aqui, ó. Essa imagem, por exemplo, era 128 de largura e 128 de altura. Não, minto. Era 128 de largura e tinha 128 quadradinhos. Então a altura dela era de 16.384. Isso aqui no iPhone rodou tranquilo, tá? Mas no Android não funcionou. E eu não estou falando só do Android simples não, tá, pessoal? Eu também testei no S22, se eu não me engano, ou no S20 Plus, que é um telefone que eu tenho aqui também. Então eu testei nesse S20 Plus e eu vi que no Android também tem um problema com imagens muito compridas. Então essa técnica não ia funcionar. Então, essa técnica aqui, pessoal, eu estava usando porque era mais simples, tá? Quando eu mostrar aqui para vocês aqui, por exemplo, essa parte aqui do switch, por exemplo, por que essa técnica é mais simples? Opa! Por que essa técnica é mais simples, pessoal? Aqui, olha, bastava eu colocar a imagem aqui e aqui o top ia ser o valor que estava, por exemplo, de 0 a 128, negativo vezes a largura da imagem, que era 128. Então, a única coisa que eu teria que implementar era isso aqui, e já tinha implementado, e ia fazer esse movimento aqui do ponteiro, tá? É muito mais simples de fazer, mas não funcionou, né? Pelo menos não funcionou para o Android, né? Então, por que é muito mais simples? Porque a outra forma de eu fazer esse ponteiro movimentar aqui é usando o CSS puro mesmo, aquela rotação e tal. E como eu estava vendo ainda que o set state não estava fazendo legal, eu sabia que eu tinha que usar valores animados, né? Então ia ficar um pouco mais complexo, mas não teve outro jeito, eu fui para essa parte. E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui agora na prática como que foi feito, tá bom? Então vamos lá para a parte agora do reloginho aqui, do ponteiro, como que funciona. Primeira coisa, pessoal, é vocês entenderem como que isso aqui é composto, tá? Isso aqui é composto por uma imagem no background, que é essa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui, pessoal, não é nada demais, eu fiz no Photoshop mesmo, eu mesmo fiz, né? Eu peguei uma referência, né, daquela imagem anterior, né? Mas eu fiz cada detalhezinho que eu fiz no Photoshop mesmo. Por cima dessa imagem tem uma sombra do ponteiro. Tá vendo que é uma imagem quase apagadinha, né? Do ponteiro, que é essa sombra aqui que fica aqui. Por cima da sombra do ponteiro tem o próprio ponteiro em si, que é essa outra imagem. E por cima dessa outra imagem tem o vidro. Então, basicamente, são 4 imagens em camadas, né? São 4 imagens em camadas. E a imagem, tanto a do vidro quanto a do background, né? Que essa
esse print aqui do ponteiro do relógio, digamos assim, essas duas imagens são fixas, né? E a imagem do ponteiro, né? E da sombra do ponteiro, eu vou ter que movimentar elas, tá? E aí vai para a parte prática, né, pessoal? Como que a gente faz isso? Pessoal, nesse vídeo aqui eu não vou mostrar o passo a passo codificando, né? Eu já fiz esse projeto, né? Esse projeto aqui está quase em produção, né? É um projeto meu particular, então não vou fazer tudo de novo como tutorial, mas eu vou mostrar cada passo aqui que vai ficar bem claro para vocês entenderem no código. Pessoal, nessa parte do código é onde que eu recebo o sinal, né? Que chega do pedal via USB e passo aqui para minha tela, digamos assim. Então nesse ponto aqui que eu estava fazendo aquela questão do set value, né, usando o state, né, o use state. E aqui, olha, eu colocava, por exemplo, set value e aí colocava o event.data.2, que é o terceiro item do array, que era o meu valor, né? Não vou entrar em detalhes aqui. Mas aqui eu colocava o set value e é isso que fica pesado, né? No caso aqui, como eu recebo posso estar recebendo, enquanto o cara está fazendo aqui, baixando o pé, ele vai mandando a informação muito rápido, o state aqui fica pesado. Então qual que é a solução, pessoal? Eu estou usando a lib React Native Reanimated, né? Já está na versão 3, se eu não me engano. E eu estou usando aqui o Use Shared Value, né? Que é um valor compartilhado. Praticamente funciona muito parecido com o setState, mas ele não roda, digamos assim, eles falam na mesma thread, né? Então você não vai perceber o recarregamento de tela obrigatório na cada vez que atualiza o estado. Ele não vai pesar como o setState pesa não, tá? Fica muito mais suave. Então, basicamente, como é que eu declaro? O animated value ele vai receber use shared value e o valor inicial 0. Muito parecido com o setState, né? E voltando lá para aquela parte, olha, em vez de eu dar o setState, eu vou colocar animated value.value recebe o valor que eu quero que receba, tá? E aqui, pessoal, o componente em si, que é o visor, né? Esse medidor aqui, olha, chama meter, e ele vai receber esse animated value. Olha para você ver, ele não vai receber o animated value.value não, tá? Ele vai receber o valor animado em si e não o valor que está guardado dentro daquele valor animado, tá bom? É importante vocês entenderem isso. Por quê? Porque se eu colocar aqui .value, ele vai transmitir para o componente meter um valor fixo. Ele não é um estado, então ele não vai atualizar o componente a cada vez que aquele valor atualizar, tá? Ele não avisa para a tela que ele tem que renderizar um novo valor quando você faz dessa forma. Então, como que eu passo para o meu componente para ele entender que esse valor atualizou? Eu vou receber esse valor aqui, né, como parâmetro, ó, val, e aqui, olha, eu tenho que derivar esse valor, né? É o que a gente tem um hook para isso que chama useDerivedValue do próprio React Native Animated. Então agora o meu valor eu chamei de v, ele vai receber um valor derivado daquele valor animado. Então toda vez que o valor animado alterar, esse meu valor derivado também vai alterar, tá bom? E aí a forma que se faz isso é dessa forma. Eu pego o valor meu formatado agora, né, porque eu vou transformar no valor matemático. Então é mat.abs e o valor.value. Então é dessa forma que você passa esse valor para o componente filho, tá bom? Então bora lá. Vamos aqui para a parte da tela para vocês entenderem. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho a imagem, que é o meu background. Se eu apagar ela aqui, vocês vão ver que o background sumiu ali, ficou só o vidro. Eu tenho a minha sombra do ponteiro, ó. Apaguei, ela voltou. Eu tenho o meu ponteiro em si. Agora está só a sombra. E eu tenho o vidro. Beleza? Como que eu faço, pessoal? Vou focar agora só no ponteiro por enquanto. Aqui, ó, o ponteiro agora, né, para quem não sabe como é que faz essa parte de animação, eu vou usar o Use Animated Style, né, que é para criar um um estado animado, né, digamos assim.
Vou comentar aqui, vou comentar não, vou só colapsar aqui o restante para a gente focar aqui no ponteiro. O que é o ponteiro? Eu peguei a largura e a altura iguais. Vamos tentar explicar isso também na prática. O ponteiro, na verdade, pessoal, ele não é uma imagem quadrada, tá? Se eu for vir aqui na imagem do ponteiro, ó, esse pointer 3 aqui, vocês vão ver que ele não é uma imagem quadrada, é uma imagem comprida aqui, né? Que a altura dela é muito menor do que a largura. O que eu fiz? Eu peguei que o tamanho dela vai ser a minha largura da tela, que eu peguei aqui pelo Dimensions do React Native, vezes 0,25, ou seja, 1/4 da largura da tela vai ser a minha largura e a minha altura também. Se eu colocar aqui um background color aqui, ó, para vocês verem como que essa imagem tá, vou colocar aqui red para ficar bem. Olha para você ver como é que essa imagem tá. E aí eu coloco o Resize Mode Contain, que aí ele vai pegar todo o conteúdo da imagem e colocar dentro daquele quadrado, naquelas dimensões, né? Então se eu colocasse aqui, olha, se eu não coloco o Contain aqui, olha, o que vai acontecer? Ele vai pegar a imagem, vai colocar a largura dela daquela altura, daquele tamanho, mas aí o ponteiro ficou todo, né, fez um recorte quadrado naquele ponteiro. E não é o que eu quero. Então o Resize Mode Contain exatamente para isso, para eu criar um quadrado no tamanho que eu quero e colocar minha imagem lá dentro. Então eu criei um quadrado de 1/4 da largura da tela e coloquei a minha imagem ali dentro. Aí, pessoal, entra a parte que você tem que fazer cálculos mesmo, na mão, que é, por exemplo, vou apagar aqui essa imagem da Shadow por enquanto, vou deixar só o ponteiro. Se eu não colocar aqui o top e o left nele, vou tirar o transform aqui também, que é a parte importante que nós vamos falar daqui a pouquinho. Ele não está recarregando o estado animado. Deixa eu... Agora sim. Então o que acontece, pessoal? Esse top e left aqui, olha, a imagem eu criei, ela está dentro de um quadrado maior, que é o container aqui, né, do meu medidor. Eu vou colocar aqui um background aqui também, só para a gente entender onde está cada coisa, né? Eu vou colocar aqui red, só para a gente entender. Olha, esse é o nosso medidor, o nosso container do medidor. Então, nossa imagem é uma imagem. Vou colocar um background color aqui um pouquinho diferente. Vou colocar aqui um blue aqui. Então, olha, nossa imagem ela é desse tamanho, né? O 25% da largura. E ela está posicionada dessa forma. E eu quero que ela venha aqui para o centro do medidor. Então, como é que eu faço isso? Eu joguei para a esquerda 0,27 e joguei top 0,175. Então isso aí vai ser na mão mesmo, cálculos, tá, pessoal? E por que funciona independente, tá vendo aqui, olha, que aqui eu não coloquei, eu poderia colocar, por exemplo, olha, aqui eu quero X pixels, só que aí dependendo do celular, ia sair fora do posicionamento. Então eu sempre, quando vou posicionar um elemento, né, eu estou posicionando em relação à largura da tela, tá vendo? Então aqui eu não estou fazendo que vai ser X pixels, vai ser X% ou 0,127 da minha largura e o top 0,175 da minha largura. Então é importante entender esse posicionamento em relação à largura. Porque às vezes você está fazendo posicionamento lá e vai colocando na mão lá, vai ser X pixels. E aí você fala, deu certinho. Quando você vai testar no outro dispositivo, já saiu fora, porque cada tela tem uma densidade de pixels, uma quantidade de pixels diferente, tá bom? Então, vamos agora comentar novamente aqui, né? Esses backgrounds color aqui, vou remover, na verdade. O Animated Style, ele não recarrega da mesma forma. Deixa eu provocar um erro aqui de propósito aqui para ele voltar certinho. Então beleza, voltamos aqui e agora vamos na parte do transform, pessoal, que é a parte mais importante aqui, que vai fazer o nosso ponteiro ter sentido de ponteiro, né? Então, basicamente, deixa eu comentar esse translate aqui, porque é a parte mais complexa que tem dessa movimentação que a gente está fazendo.
A parte fácil, pessoal, é o seguinte. Eu vou dar uma rotação no ponteiro, certo? É um rotate. E ele vai pegar um valor interpolado. A interpolada é você fazer tipo uma regra de 3, tá? É uma função do Reanimated. Do meu valor, ou seja, do valor que eu tiver, é a minha variável que eu vou comparar. Enquanto esse valor varia de 0 a 127, eu quero que a minha rotate aqui vai de 0 a 145 graus. Então é bem simples, é uma regra de 3 que eu estou fazendo. O meu rotate ele vai de 0 a 145 graus, enquanto o meu valor vai de 0 a 127. Tá bom? Se eu salvar aqui, ó, eu vou vir aqui agora no Control Center e vou mudar esse valor aqui para 50, por exemplo. Ele não está atualizando, pessoal, mas isso é normal, tá? Eu vou vir aqui agora de novo, vou forçar um erro aqui, só para ele atualizar esse valor. Agora o que aconteceu, pessoal? Ele efetivamente aqui ele moveu, né, do 0 a 50. Então o valor aqui meu agora está 50. Então ele fez uma regra de 3 aqui entre o 0 a 127 para o 0 a 145 e deu um valor aí, um ângulo específico aqui em graus. Só que o que acontece, pessoal? Ele está rotacionando a imagem. Deixa eu voltar aqui de novo o meu background color. Ele está rotacionando a imagem, mas ele não sabe que o meu ponto de referência é esse centro do ponteiro aqui, olha, esse centro dessa parte dessa bolinha do ponteiro, e não a quina do quadrado, ou não aqui a ponta final do quadrado, né? É esse ponto aqui que é o meu ponto de giro, né? Digamos assim. Só que o que acontece? No CSS a gente tem aquela questão do origin, né? Que é a origem de onde eu vou estar fazendo a rotação. Aqui no React Native a gente não tem esse recurso. Então como é que a gente faz? Como eu estou girando nesse sentido aqui, ó, na horizontal, né? Porque eu tenho a opção de girar assim na horizontal, né? O meu eixo ser mais horizontal, ou se o meu eixo fosse para cima aqui no ponteiro aqui, ó, para cima da metade, eu girava na vertical. Não vou entrar muito em detalhes, mas para ficar claro por que eu estou usando o Translate X aqui. Então o que eu faço, pessoal? O meu transform, eu pego um Translate X, esse valor aqui, que valor que é esse aqui, pessoal? É a distância aqui, olha, entre o centro do ponteiro e o final aqui, ó. Então eu estou descontando esse valor e colocando o meu eixo aqui, ó. Então eu peguei, se o ponteiro ele é o width vezes 0,25, eu peguei esse mesmo tamanho do ponteiro e multipliquei por 20%, né? Que é o valor que eu achei para encaixar esse centro aqui nessa posição, tá bom? E depois que eu faço esse Translate X, ou seja, eu mudei ele arredei ele, faço a rotação e depois volto ele na mesma distância. Olha aqui, olha. Então o que ele está fazendo aqui? Olha, eu estou mudando ele, eu estou transladando ele no eixo X, depois eu estou rotacionando e depois estou voltando ele. Você não percebe o ponteiro mexendo assim, tá, pessoal? Isso é a forma correta de você definir o centro aí, o eixo, na hora que você está fazendo uma rotação. Então basicamente isso aqui é a medida do meu eixo, onde que eu estou fazendo o eixo, então faço esse translate, rotaciono e depois volto ele para a posição inicial, né? Você vê que aqui eu estou fazendo o width vezes 25 e aqui eu estou fazendo menos o width vezes 25 vezes 0,19. Então agora se eu salvar aqui, vou provocar um erro de novo aqui, pessoal, para ele recarregar esse valor, tá certinho aqui. E aqui, pessoal, a sombra, ela é praticamente a mesma coisa. Qual que é a diferença? Vocês vão ver que a cada vez que eu movimento o ponteiro, se eu movimentar ele mais aqui, olha, a sombra, por exemplo, aqui tá na esquerda. Quando ela chegar no centro aqui, ela vai ficar de baixo, e quando ela passar do centro, ela vai ficar na direita, né? Se eu for vir aqui no centro de controle, eu vou colocar aqui agora 120. Ele não vai atualizar, tá, pessoal? Vamos forçar aqui um erro de novo.
Você vê que agora a sombra já está do lado direito aqui, né? E isso, pessoal, é muito simples de fazer, né? É um efeito que faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença na programação, né? No resultado final da tela, faz toda a diferença. Tá vendo? Faz toda a diferença e a única coisa que eu faço é, eu copiei exatamente o mesmo estilo, ó. Exatamente o mesmo estilo. A diferença é que o ponto, que a sombra está position absolute, né? Para ela ficar embaixo do ponteiro, né? E o top, pessoal, olha só, toda a programação está exatamente igual. A única coisa que eu mudei foi o top. O top aqui estava 175, eu coloquei 10 a mais no top. Só de eu colocar 10 a mais no top, ela já vai fazer esse efeito de sair da direita para a esquerda, que ficou bem interessante, né? Ficou bem, assim, o pessoal ficou bem curioso como é que eu fiz quando eu postei ali no nosso grupo de React Native. E aqui no estilo do vídeo também não tem nenhum segredo, né, pessoal? O mesmo tamanho aqui do background, ó. O mesmo tamanho da imagem também. E tá só posicionado com position absolute também para ele não cair aqui para baixo aqui. Eu já tinha alguns vídeos usando valores animados, né? Mas eu acho que eu não tinha... Não, eu já tem vídeo também usando valores derivados. Até vou colocar aqui para vocês aqui, olha, no visor aqui também, que eu também recebo esse mesmo valor animado, né? Esse valor derivado aqui. Não funciona, pessoal, você usar um texto, tá? Eu não consigo usar aqui, por exemplo, um texto para passar para esse valor e atualizando, porque o texto eu precisaria de usar o estado também para atualizar o valor do texto. Então, como é que eu faço? Eu uso um text input. Tá vendo aqui, ó? Eu uso um text input, eu crio um componente animado, né, de text input. E aí, quando eu vou colocar, quando eu pego esse valor aqui, olha, eu uso esse use animated props e eu passo o valor do texto, né, a propriedade text do text input, aí eu consigo animar, né, usando esse animated props aqui. Não funcionaria com um texto comum do React Native, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Fui!